felizes de estar na casa de Deus aí? Ó, quem grita primeiro está mais feliz. Então, em nome de Jesus, até o final do culto você tem que estar feliz, velho. Tanto quanto todos aqueles que gritaram primeiro. Sabe por quê? Porque Deus tem uma parada especial para a noite de hoje. E eu tenho certeza, velho, certeza que você não vai sair daqui com a mesma visão que você tinha sobre algumas coisas que nós vamos tratar nessa mensagem hoje. Mas eu queria começar com vocês fazendo uma espécie de... Vamos tentar fazer aqui um concurso. Pronto, vamos chamar de concurso. Não tem premiação, concurso sem premiação, mas vai valer só ganhar. Então, eu vou escolher 3 candangos aqui agora, vou escolher assim, aleatório. E aí o cara vai ter que fazer uma frase, diz que é cria do GE, mas... E a gente vai brincar com isso. Vocês vão votar quem ganhou, mas é só para descontrair, não vai valer prêmio não. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar alguém. Pedrão, lógico, já vem pra cá. Deixa eu ver aqui. Ah, tu quer botar os outros na fogueira? Eu pensei que você queria... David, vem, David é bom, criativo, cadê o David? Foi lá fora. Ah, não acredito não, o guitarrista foi lá fora, depois do louvor o cara saiu, tá amarrado, irmão. Cara, quem que eu vou escolher? Mais um, deixa eu ver, vamos pegar uma menina aqui pra me ver aqui. Tamires, velho, não tem outra. Vem que vem. Tá Dian, bombando no Instagram. Cadê o David? Não vem não? O David vai ser substituído agora. Letícia Trigo, vem pro lugar do David. Pronto. Letícia Trigo. Cadê a Trigo? Cadê a Trigo? Ah. Então vamos lá, ó. A brincadeira é o seguinte, diz que é cria do GE mais alguma coisa. Vamos ver quem vai ganhar, só pra gente quebrar o gelo e entrar no clima aqui. Quem vai primeiro? Pedro. Diz que é cria do GE, mas eu curtiu o Viradão. Ó, isso que você ia falar, então vai pensando em outra aí. Vai pensando em outra aí agora. Tá Dian, tal, siga no Insta. Cara, aí eu tô louca. Diz que é cria do GE, mas nunca ouvimos aleluia. Diz que é cria do GE, mas nunca fez o CDR. Bom. Ó, vocês vão aplaudir aí pra ver quem ganhou aqui, não vai valer prêmio não, mas vamos lá. Quem gostou mais do Pedrão? Meu Deus, você tem uns 3 amigos aí que gostam muito de você. Quem gostou mais? Quem gostou mais da Tamires? Letícia? Que isso, hein, cara? Aí, devia ter valido um prêmio, mas eu não tive como, me perdoa. Me perdoa. Cara, isso foi só pra gente quebrar o gelo, só pra gente entrar no clima aqui. Mas vamos começar a mensagem agora. A mensagem está com um tema ali pra vocês. Diz que é cria mais. Eu queria pensar nisso hoje. Rapidamente essa brincadeira tomou conta das redes sociais. E eu queria olhar de uma perspectiva diferente. Porque quando eu penso em cria, eu penso em algo que foi criado. Quando eu penso em cria, eu penso em algo que nós criamos. Quando eu penso em cria, eu penso na criação de alguma coisa, criação de porcos, criação de cachorro, criação de papagaio, criação de peixe, igual os peixinhos que o Ítalo tem lá, muito maneiro. Então, eu penso em algo que nós criamos, que nós trazemos à existência também, como, eu criei esse desenho, eu criei essa música, são coisas criadas. Então a gente olha para essa brincadeira e a gente fica pensando assim, velho, o que isso fala de implícito ao nosso coração? Porque as pessoas dizem, eu sou cria não sei da onde, E a gente parece que tem orgulho de ser cria de alguns lugares e de algumas situações. Mas já parou para refletir nisso de uma forma profunda dentro da palavra de Deus? Será que a Bíblia diz que nós somos crias, né? Eu acho que já dá para a gente começar a entender um pouco que o culto hoje vai ser um culto meio do Pai. A galera do Pai vai dar uma vibrada aí, porque a ideia diz que é cria, mas deveria entender que é filho. É isso aí que é a mensagem hoje, velho. Então, pensa comigo, vamos repetir aí, ó. Vamos lá, vamos primeiro os homens. Diz que é cria, mas deveria entender que é filho. Os homens têm que fazer bonito. Vamos lá, vai, homens. Diz que é cria,
Pô, bonito, cara, já ganhou, velho. Já ganhou mesmo, não vou nem fazer com a mulher não, velho, porque os caras ganhou, velho. Os caras é bom demais, maluco. Os caras tudo unido, uma voz só. As meninas agora, pra você ver como as meninas são ruins no negócio, ó, vai, as meninas. Diz que é cria, mas... É porque vocês zoaram, vocês ficaram rindo e não deu certo. Vamos de novo, vai lá, os homens. Diz que é cria, mas... Agora ficou bonito. As meninas, diz que é cria, mas... Ah, os homens ficaram melhor. Eu não gostei das meninas, não. O dos homens ficou bem melhor, o das meninas nem deu pra entender. O que tu acha, Bigode? A gente ganhou. Lógico. Cara, olha só. Eu quero falar um pouco sobre, sim, a paternidade de Deus. Mas eu quero falar mais do que isso, mais do que a paternidade. Eu quero falar um pouco hoje sobre a condição de ser filho. Existe uma diferença entre nós entendermos a paternidade de Deus e nós entendermos a nossa condição de filho. Qual é a diferença básica? A diferença está no ponto de vista. A maior parte de vocês ainda não são pais. Quem já é pai e mãe aqui? Deixa eu dar um tchau aí para me ver. Pô, tem uma galera boa, hein, cara? Galerão aí, é pai e mãe. Ó, mas a maioria, quem não é pai e não é mãe, levanta a mão aí. Ó, a maioria esmagadora. Então, como a maioria ainda não é pai, vocês não sabem, por exemplo, qual é a ótica de um pai nessa relação e de uma mãe. Quem é pai e quem é mãe sabe muito bem a ótica do pai e sabe a ótica de ser filho. Conhece os dois lados. Então, eu quero tratar isso com vocês hoje. Porque muitas vezes a gente fala na paternidade e existe uma dificuldade em muitas pessoas em compreender a paternidade de Deus. E eu quero hoje aqui enxergar essa paternidade pela ótica de filho. Porque pela ótica de pai a gente já está acostumado a ouvir. Deus é nosso pai, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é tão perfeito, tão belo e nos ama tanto que Ele, com todo o amor e cuidado de um pai, preparou o terreno para que nós pudéssemos estar aqui. Eu não sei como é que foi, por exemplo, vamos pegar ali o Bruno ali de exemplo ali. Tá lá o Bruno, a esposa, aí, tô grávida. E aí de repente eles começam a sonhar, meu Deus, vamos ser pais. E aí a gente passa na cabeça da gente uma porção de coisa, né? E a gente começa a sonhar com o rostinho, a gente começa a sonhar com cada detalhe, como é que vai falar, vai ser homem, vai ser mulher, vai gostar do quê, vai torcer para o mesmo time que eu. A gente começa a sonhar com um monte de coisa e como pais, em formação ainda, mas já como pais, a gente começa a trabalhar para que aquela criança, quando chegar no mundo, chegue e seja bem recebida. Então, provavelmente, você deve ter comprado o berço antes do nascimento, né? Eu acredito. Tá dizendo ele que sim, é porque tem gente que é meio pai, mãe, meio doido, que compra depois. Lá em casa foi a mesma coisa. A gente correu, aí comprou berço, aí compra aqueles, sabia que era menina, compra aqueles bagulhinho rosa, aí o enxoval, né? Aí a gente vai, aí compra o edredom bonitinho, compra as fraldas. A sua vida não é mais a mesma. Você vai no mercado, quando você é solteiro, você passa lá, você vê, se for um mercado grande igual o Extra, igual o Carrefour, você vai lá, você olha quanto que está custando o FIFA 18, você, sei lá, você vê o preço do iPhone, você vê coisas assim. Só que quando você vai ser pai e mãe, você está entrando no mercado, você vai lá ver o preço das fraldas, velho. É tipo assim, aí você fala, caramba, tá tantos reais, aí você começa a fazer conta. A sua percepção das coisas muda, porque agora você é pai, então você compreende que alguém depende de você. Quando você compreende isso, a sua forma de agir muda e você começa a preparar o terreno. Vê se não foi isso que Deus fez. Quando Deus criou a humanidade, já estava tudo pronto, velho. A Bíblia fala que Deus veio criando todas as coisas, não foi assim? Criou Deus os planetas, criou Deus o espaço, criou Deus os mares, criou Deus a parte seca, as florestas, os animais, e lá vem criando tudo. De repente, diz a Bíblia que Deus criou o homem, como a coroa da sua criação. E quando Deus cria o homem, a gente percebe algo incrível. Estava tudo preparado, assim como um pai e uma mãe, eles pegam o quarto do filho e preparam, pegam o enxoval do filho e preparam para quando o filho nascer.
Assim Deus estava fazendo com o homem. Deus fez o papel de pai. Só que Deus foi além, porque a gente como seres humanos, a gente erra. E a gente erra feio, velho. Porque a gente faz tudo isso, a gente prepara quarto, a gente prepara uma porção de coisa. Só que aí a gente percebe que a grana está curta. Todo pai e toda mãe percebe que a grana está curta. Porque a fralda é caro demais, é mais caro do que você consegue pagar. Verdade ou mentira? Não é caro fralda? Muita coisa. E a gente percebe que as roupinhas, aqui no Rio tem Lilica e Repelica, uma loja. A gente percebe, velho, que a roupa que a gente queria da Lilica e Repelica é mais cara. E a gente começa a falar, velho, eu preciso de mais dinheiro. Se eu preciso de mais dinheiro, então eu preciso trabalhar mais. Mas se eu trabalho mais, eu estou mais distante dos meus filhos. Então a gente providencia o ambiente, mas a gente não providencia a nossa presença. Deus não fez isso. Quando Deus cria o homem, depois de criar o homem, a Bíblia fala que Deus descansou. Descansou. Porque aquele agora era o momento de curtir o que ele tinha criado. E aí a gente percebe a paternidade de Deus de uma forma inacreditável, velho. Porque Deus, a Bíblia fala que todas as tardes ele ia até o jardim do Éden e conversava com Adão. Eles tinham uma relação de intimidade. Ali estava se desenvolvendo uma intimidade profunda entre o homem e Deus. Por quê? Porque Deus era esse pai perfeito. Mas nós não somos pais e mães perfeitos. A gente erra com os nossos filhos. Quem é pai e quem é mãe vai poder... Pergunta para qualquer um desses que levantou a mão quando eu falei aqui. Eles vão dizer assim, eu já errei com os meus filhos. Eu já fiz bobagem, eu já tentei acertar, mas acabei errando. Eu priorizei coisas erradas. Então, quando a gente tenta, na nossa imperfeição, analisar a paternidade de Deus, a gente tem uma dificuldade de enxergar. Por isso eu quero desafiar vocês hoje a entenderem a paternidade de Deus, mas pela ótica de filho. Para a gente entender de fato e de verdade que nós somos filhos e que nós temos que tomar posse do que verdadeiramente é ser filho. Ser filho, velho, não é estar no testamento. Tem gente que acha que, eu sou filho se eu herdar alguma coisa. Eu não sei qual é a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, mas ser filho não está relacionado a herdar nada. Você pode ou não herdar alguma coisa, a sua filiação não tem a ver com o que você vai herdar de bens materiais. Ser filho não tem a ver com genética propriamente dita, porque existem muitos filhos que são adotados. E a gente cantou aqui hoje a música do Lohan, O Pai Me Adotou, e é isso, velho. Nós não somos filhos só pela parte genética. A parte genética não diz quem é filho. O que diz quem é filho se parece, se veste a mesma roupa que o outro? Também não. Porque existem pais e filhos que são totalmente diferentes nos seus gostos, torcem para times diferentes, gostam de músicas diferentes, mas ainda assim são pais e filhos e têm um bom relacionamento. Então, ser pai de alguém e ser filho de alguém não está condicionado a essas coisas que eu chamo de secundárias. E a gente precisa estar ligado nisso. Ser filho está ligado na condição de você entender quem é o seu pai e desejar ser filho do seu pai, e o seu pai entender quem é você e desejar ser o teu pai. Então é uma relação de troca, é uma relação de mão dupla. Eu tenho que entender quem é meu pai e aceitá-lo, e ele tem que entender quem eu sou e me aceitar. Cara, é claro que para Deus isso é muito fácil, porque Deus enxerga na gente aquilo que a gente não consegue enxergar. Então Deus olha lá, ele olha lá para o Ravel, aí o Ravel fala assim, velho, mas eu sou um vacilão. Mas Deus olha para ele e fala, mas eu estou enxergando coisas em você que você nunca viu. Então Deus nos enxerga de uma forma linda, perfeita, e ele consegue nos amar como pai. Mas nós não conseguimos olhar para Deus como nosso pai. O Lohan perguntou aqui ainda há pouco na ministração sobre a questão se você entende que você é filho, e todo mundo levantou a mão e glorificou. Mas a verdade é que se nós formos honestos com nós mesmos, talvez, se eu saísse perguntando aqui, todo mundo fosse honesto, a gente ia descobrir que a maior parte das pessoas ainda não entende 100% o que é a relação entre um pai e um filho.
E mais, qual é a relação que deve existir entre Deus, sendo o nosso Pai, e nós, como filhos, como devemos agir com Ele. A gente aprende desde pequeno que Deus é rei. Então a gente sabe como agir diante de um rei. A gente já viu isso em filmes. Diante de um rei, eu devo me prostrar. Então quando a gente encara Deus só como rei, a gente sabe como agir. A gente ouve que Deus é Senhor. E diante de um Senhor, é uma relação muito parecida com a de um rei. E a gente sabe como desenvolver isso. Porque a gente sabe que o servo deve obediência ao Senhor. A gente ouve dizer que Ele é o nosso Salvador. E cara, relação com o Salvador é muito fácil ter. Porque quando eu estou em enrascada, tudo que eu quero é alguém para me ajudar. E eu tenho certeza que você já deve ter entrado em algumas enrascadas na sua vida. E quando tem alguém para ajudar a gente no meio de uma enrascada, velho, é a melhor coisa do mundo. Vai dizer que você nunca esteve naquela festa e aí, de repente, teus amigos te deixou lá com aquela mina e você, véio, não queria desenrolar com ela e você está ali naquela situação constrangedora, você está assim doido, pedindo socorro. Tudo que você quer é que seu telefone toque, que alguém te chame, que você tenha uma escapatória. E de repente passa um amigo seu, você faz sinal para ele, ele te chama. E aí quando ele te chama, ele te salva daquela situação. Você fala, velho, obrigado, velho, tu é meu herói, cara. A gente tem muito bem estabelecido uma relação de salvador. Alguém já te salvou de alguma furada. Então falar que Jesus é salvador, pô, mole. Falar que Jesus é nosso amigo, que Ele falou, já não vos chamo mais de servos, mas te chamo de amigos. Cara, pra gente é fácil, velho. Porque amigo, a gente sempre tem um amigo. Mesmo que mais na frente essa amizade acabe, mas agora você deve ter um referencial de amigo. Então você fala, velho, eu consigo entender como é se relacionar com um amigo. Mas quando a gente mexe na ferida de pai e mãe, existem alguns problemas que a gente não consegue entender. E aí eu quero ler um texto para vocês e depois pensar em algumas fases que nós passamos na nossa infância e por que a gente tem tanta dificuldade em entender a filiação de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 9 ao 11. Há uns 2 anos atrás eu coloquei um vídeo sobre paternidade, eu usei esse mesmo texto, mas eu quero dar uma ênfase diferente hoje, então quem viu lá o vídeo, fica tranquilo que eu vou dar uma ênfase diferente, não vou falar as mesmas coisas. Mateus 7, de 9 a 11. Todos acharam? Amém? Ah. Tá ligado? Ah, moleque, bom. Só para testar. Vamos lá, vamos fazer a leitura do texto. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Só até aqui. Olha o que o texto está dizendo aqui nas palavras de Jesus. Ele está fazendo as pessoas pensarem no seguinte: cara, Deus é tão bom que Ele é melhor do que o melhor pai e a melhor mãe que você conhecer. Porque mesmo o melhor pai ou a melhor mãe não consegue se igualar a Deus, não supera a Deus em nada. Primeiro motivo pelo qual nós não entendemos a paternidade e a nossa condição de filhos é porque a gente nunca teve um parâmetro para entender Deus como pai. Se você tentar entender Deus na teoria como pai, você vai fracassar. Só tem um jeito de você entender que Deus é o seu pai. É se você tiver uma relação de pai e filho com Ele. Se você se colocar em intimidade com Ele de uma forma que você haja como filho e Ele haja como pai. Sem o relacionamento, você nunca vai entender o que é verdadeiramente a paternidade de Deus. Porque você vai continuar insistindo em comparar a paternidade de Deus com a paternidade que você conhece. Como foi o seu pai e a sua mãe para você? Alguns dizem assim: meu pai e minha mãe foi horrível para mim. Eu fui abandonado quando eu era pequeno, eu fui rejeitado, eu ouvi palavras de derrota, eu ouvi palavras que me colocaram para baixo, eu apanhei, eu fui espancado, eu fui violentado pelo meu pai, não sei o que aconteceu com você. Você pode ter tido um exemplo péssimo de pai e mãe. E aí, quando eu falo para você que Deus é pai, vai por água abaixo.
Mas você pode ter tido um excelente exemplo de pai e mãe. Poxa, pastor, meu pai e minha mãe foram os melhores do mundo. Não existiram, não existem e nunca vão existir pais melhores do que os meus. Parabéns para você. Só que ainda assim, os seus pais são falhos. Ainda assim, os seus pais são limitados. E se você comparar a sua relação com Deus com a relação com os seus pais, que supostamente são bons, você vai fracassar de novo. É por isso que é difícil, a gente entender a paternidade de Deus sobre essa ótica. Então eu quero pensar em vocês com a visão da criança. Tenta imaginar o que acontece com uma criança. Pensa em você quando você era pequenininho, do tamanho da Raíssa ainda, você ali pequenininho. Só que com a idade, a Raíssa é pequenininha, mas tem mais idade. Imagina você do tamanho da Raíssa, você está de pé ou está sentada? Ah, tá parecendo que você está sentada. Imagina você ali pequenininho, frágil, mas ali, você não tem ainda o seu cérebro formado como é agora. Você ainda é uma criança indefesa. Criança não adianta, criança não pensa, ainda não tem juízo como a gente tem. E ó que a maioria de vocês ainda nem tem juízo, ainda lá muito bom, né? A maioria ainda não tem um juízo muito bem firmado. Mas a criança é pior, porque a criança, se você largar a mão da criança, ela vai pelo meio da rua. Você está dentro do shopping, ali ó, já está andando, já deve estar, já foram para o shopping com ela? Ah, cara, eu tenho quase certeza que a Tayane pega assim, ó, segura assim, ó, e não solta, Porque quem é pai e mãe sabe que se soltar a criança nessa idade, do nada, a criança está andando assim na loja de roupa. É assim mesmo. E aí a mãe olhando a roupa aqui assim, de repente olha, cadê a criança? Daqui a pouco está lá no alto-falante da loja assim, encontramos uma criança e tal, não sei o que, os pais, por favor, comparecer ao local. É assim, Então a criança, ela não tem um juízo muito bem formado. A criança gosta de coisas que não fazem sentido, e depois ela vai aprendendo a gostar das coisas que realmente são boas. Por exemplo, quem aqui gosta de backyardigans? Ainda tem ali, ainda tem aqui, ainda tem uns 5 ou 6. Quer dizer, ainda não estão com o juízo bem formado. Quem gosta de violeta, ainda não está com o juízo bem formado. Mas a maioria, quem gosta de galinha pintadinha, quem gosta? Você percebeu? Mas assim, em algum momento da sua vida você deve ter gostado dessas coisas que eu falei, High School Musical, aí dançou High School, não sei o quê. Só que as fases vão passando e a gente vai mudando os nossos gostos. As crianças são assim. E como mudam os nossos gostos, também muda a nossa forma de encarar o mundo. A gente via o mundo de uma forma que a gente não vê mais hoje em dia. Quando você era pequeno, a Priscila era grande. Mas depois que você cresceu, a Priscila virou pequena. A sua perspectiva muda. Tem 5 anos que a gente está aqui na igreja, 5 anos. Tem alguém que quando chegou aqui era bem menor do que a Priscila? Tipo assim, Camilinha, cadê a Camilinha? Tava cantando aqui hoje, O Arthur, tudo manto. Tipo assim, a Priscila era grande. Só que agora a perspectiva é outra. Cadê? A Camila era bem pequenininha, Camila devia olhar para a Priscila e falar, a tia Priscila é grande. Só que agora ela olha para a tia Priscila e ela fala assim, tia Priscila, coitada dela. Precisa usar um salto. A nossa forma de ver as coisas mudam. A nossa forma de entender o mundo muda. E aí, muito da nossa percepção sobre quem são os nossos pais muda também. E aí a gente perde a capacidade de entender como Deus é nosso pai. Quer ver que coisa interessante? Eu estava pensando em umas coisas aqui, ó. Quando você é criança, você pensa que o seu pai e a sua mãe são onipotentes. Isso é um atributo de Deus. Onipotente só Deus. Onipotente é aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas, pode fazer qualquer coisa. Só Deus é onipotente, mas ninguém é onipotente. Só que quando você é pequeno, você acha que o seu pai e a sua mãe
é onipotente. Por exemplo, na mesma loja que eu estou falando lá, do lado daquela loja tem a ReHap, aí tá cheio de brinquedo. Aí lá vai, os dois estão felizão, né? Pensando que eles saíram para comprar roupa para eles, mas quando passa na porta da ReHap, meu Deus do céu, velho, é uma sessão de choro que começa, eu quero, me dá. Porque na cabeça da filha, no caso ali, ela tem certeza que os pais podem dar para ela aquilo. Ela não sabe quanto que o cara ganha, quanto que ele está trabalhando, quanto que ele está ralando. Ela não está nem aí se ele tem salário, se ele não tem, se tem conta de água. Ela só pensa uma coisa, o meu pai pode muito bem me dar isso, ele não está me dando porque ele não quer. Então, na cabeça da criança, o pai e a mãe é onipotente, velho, pode fazer qualquer coisa. Às vezes, sei lá, o filho acha que o pai é o cara mais forte do universo, velho. Não é. A verdade é que não é. Tem um vídeo, cara, do pastor Marcos Piangers, eu não sei falar muito bem o nome dele. Os vídeos desse cara são muito fera, velho. Você pode assistir todos os vídeos dele, porque é muito bom. Se você é pai e mãe, então, ele é o Papai Pop, que ele tem um livro que ele escreveu. Cara, os vídeos dele, tu procura lá no YouTube, no Facebook, vale muito a pena você ver. E tem um vídeo dele que se chama assim... o pai da Gabriela, bota lá no YouTube depois, o pai da Gabriela, pastor Marcos Piangers. Você vai ver esse vídeo. Cara, o que ele fala no vídeo? Ele fala que ele ia levar a filha dele na creche todos os dias e tinha uma tal de Gabriela lá, amiguinha da filha dele. E quando a Gabriela viu ele, pegou e falou assim, nossa, velho, que barba feia e tal, e aí meu pai é muito mais bonito que você. E aí ele falou, pô, o pai da menina deve ser bonitão. Aí quando era no dia seguinte, a menina falava, caramba, isso é teu carro, velho. Pô, teu carro é feião, o carro do meu pai é muito melhor. E aí depois, outro dia, ela virava e falava, pô, mas você é muito fraco, meu pai é muito forte. Meu pai me levanta assim com a mão só. E aí ele disse que ele falou, velho, eu comecei a sentir medo de encontrar o pai da Gabriela um dia, porque ele imaginava o cara como? Um cara totalmente sinistro. Só que um belo dia, ele disse que lá vem um cara gordinho, não era nem alto, o cara sai de dentro de um Corsinha e esse era o pai da Gabriela. Só que para a Gabriela, ele vai falando que assim, o cara chega, pega a Gabriela no colo e abraça a Gabriela, e para ela, de fato, o pai dela era o herói dela, era o cara mais forte do mundo, o cara mais bonito do mundo, o cara que pode tudo. E para ela era uma coisa muito simples, os outros pais são fracos, o meu pai é onipotente. Nós, quando somos crianças, nós temos a capacidade de entender a paternidade de Deus, porque a gente é inocente. Se você chegar para uma criança e falar assim, papai do céu pode tudo, a criança ora por qualquer coisa. Giovana, quando era pequena, uma vez o DVD lá de casa estragou. O que Giovana fez? Orou pelo DVD. Ela falou assim, Senhor, o DVD estragou e tal, e ela foi lá e orou pelo DVD e o DVD funcionou. A criança, velho, isso é muito louco. A criança, ela não tem bloqueio nenhum para pedir absolutamente nada, porque ela entende a paternidade sob essa ótica. Deus é onipotente, claro que é. Meu pai pode tudo, que dirá Deus. Para a criança é muito fácil, mas para a gente, isso a gente cresce e acaba se tornando difícil. Quer ver outro atributo de Deus? A criança pensa que o pai e a mãe é onisciente, que o pai e a mãe sabe de tudo. Filho quando está aprendendo a falar. Já viu essa fase? Se você tem um irmão, velho, pequeno, que estava aprendendo a falar, você vai entender o que eu estou falando. O que é isso aqui? Para que serve isso? Por quê? Não, isso aqui está aqui é porque é da igreja. Mas por que é da igreja? E aí começa. E por quê? E por quê? E por quê? E o que é isso? E o que é isso? E o que é isso? Sabe por que a criança pergunta? Porque na cabeça da criança, ela tem certeza que o pai e a mãe têm todas as respostas. Para a criança, velho, ela tem todo... meu pai sabe de todas as coisas. Se meu pai não me falar, é porque ele não quis me dizer. Mas que ele sabe, ele sabe. Porque meu pai é a pessoa mais inteligente do mundo. Então o pai e a mãe sabem tudo. É por isso que a criança não tem ressalva. A criança chega para você e te pergunta. E tem hora que você fica... Tem hora que a gente passa uns apuros com criança, velho. Porque pergunta os negócios
Doideira. Mas a criança, ela tem isso de lindo. Ela fala, o meu pai e minha mãe sabem tudo. Então, quando você vira e fala que Deus sabe de todas as coisas, para a criança é perfeito. Porque a criança fala, claro que Deus sabe de todas as coisas. Eu entendo isso, eu posso entender isso. Quer ver mais outro atributo de Deus? Já falei da onipotência, da onisciência, onipresença. A criança acredita que o pai e a mãe estão em todos os lugares. Tenta observar seu filho escondido. Diga para ele assim, ó, não mexe aqui. Quando você disser não mexe, ele vai falar assim, velho, eu vou querer mexer, eu tô doido para mexer naquilo. Aí você fala, eu tô te vendo, não mexe. Aí ele fica, velho, que vontade de mexer. Aí sai e se esconde. Você vai ver que a criança vai em direção àquilo, mas assim, enquanto ela tenta mexer, ela vai ficar assim, ó. Porque na cabeça dela, você pode aparecer a qualquer momento, porque você é onipresente. A criança acredita, até porque pai e mãe gostam de gritar lá na cozinha. Eu tô vendo, viu? A gente nem tá vendo, mas a gente grita porque a gente sabe que funciona. Dá certo, aí tipo, a gente, caraca, tá vendo? Cresce e não muda nada, cresce e não muda nada. O pai e a mãe só falam assim, ó, tive um sonho estranho com você hoje. A gente já fica como? A gente fica, caraca, Deus revelou, velho. Deus falou tudo pro meu pai e pra minha mãe, velho. Deu ruim. Mas assim, Deus fala mesmo, é fato. Mas é interessante como a criança pequenininha, ela tem certeza que o pai e a mãe podem estar em qualquer lugar, em qualquer hora. Isso é onipresença, velho. É uma característica só de Deus. Só acontece que a gente cresce e a gente perde a inocência. E quando a gente perde a inocência, a gente se decepciona, porque a gente começa a olhar e fala, pô, velho, meu pai não é tão forte assim, não. Caramba, meu pai é meio gordo. Meu pai é lento, tem pessoas que correm mais rápido do que ele. Cara, meu pai não é. Meu pai não sabe todas as coisas, meu pai é meio burro. O meu professor é mais inteligente. E a gente começa a pensar diferente. Então cai por terra aquela imagem que você tinha dos seus pais. E com isso cai por terra a sua capacidade de entender que pai e mãe é algo extraordinário. Logo, quando alguém chega e diz para você que Deus é o seu pai, é subconsciente, você associa que é da mesma forma. Então você fala, Deus vai me decepcionar. E a gente começa a querer respostas de Deus que não fazem sentido. A gente começa a querer dar ordens em Deus. A gente começa a querer que Deus seja o nosso escravo e não mais os servos dele. A gente começa a falar, não, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou te servir. Se o Senhor não fizer, então ele não serve para mim. Não, eu orei a Deus e ele não me respondeu do jeito que eu queria, então para mim não é Deus. A gente começa a mudar a nossa forma de pensar e de agir. Então a gente se decepciona com tudo isso. Olha que interessante, porque Jesus diz para a gente que nós temos que ser como crianças. Olha que mistério, né, velho? Que coisa para a gente pensar, que coisa para a gente refletir. Jesus diz que nós devemos ser como crianças. Se nós nos tornarmos como crianças, se o nosso coração for como de uma criança, então nós teremos condições de encontrar salvação. Porque nós teremos condições de enxergar a Deus como Ele realmente é. E aí a gente para com toda a nossa problemática. Por que que a gente tem medo de sair na rua? 2 motivos. Motivo número 1, falta de fé. A gente fala assim, não, tá tendo muita violência. Os bandidos tão loucos. E aí a gente começa a falar, tiroteio em Areia Branca, não sei o quê. E a gente começa a ficar extremamente com medo. Primeiro sintoma disso é a falta de fé. Porque você é capaz de acreditar que Deus protegeu o povo dele de pragas no Egito, mas você não é capaz de acreditar que Ele pode te proteger. Você é capaz de repetir o Salmo, dizendo não, vai toda seta que voa de dia, eita! Você é capaz de falar coisas que você aprendeu, mas você não acredita no que você está falando. Então, o primeiro sintoma é falta de fé. É o primeiro deles. Você não tem fé que Deus realmente pode te ajudar. Segunda coisa, você não tem certeza da sua salvação. Qual é o problema de você morrer? Você tem algum problema com isso? Então, se você ainda sente que tem um problema, você não tem certeza da sua salvação.
Não, pastor, eu tenho certeza da salvação, é porque eu não quero morrer agora. Eu não estou falando de querer ou não querer morrer. Eu estou dizendo, se você tem medo de morrer agora, se isso te causa pavor, se você fala, não, Deus me livre, não posso ir agora de jeito nenhum, você não tem certeza da sua salvação. É simples assim, irmão. Não tem para onde correr, não tem outra fórmula. Você pode tentar justificar do jeito que você quiser. Você pode terminar o culto e falar assim, concordei muito com aquilo que o pastor disse, não. Vai ser problema seu do mesmo jeito, nada vai mudar essa verdade. Se você não concordar que o céu é azul, ele vai continuar sendo azul. Se você não concordar que um elefante é gordo, ele vai continuar sendo gordo. Se você não concordar que o Pedro é pesado, ele vai continuar sendo um ministro de peso. Não importa se você concorda ou não. Verdade é verdade e a verdade é imutável. O fato do mundo não acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, muda esse fato? Muda essa verdade? Aquilo que nós cremos precisa estar alinhado com o que Deus nos fala. E o que Ele nos mostra é isso. Nós precisamos ter fé e certeza da nossa salvação. Se você tem medo, pânico, porque você pode morrer a qualquer momento, então você não tem entendimento do que é o céu e você não tem entendimento do que é a eternidade com Cristo. Não, pastor, mas é porque primeiro eu queria ver o meu filho casar. Não, porque primeiro eu queria casar. Não, pastor, mas antes de eu casar eu estou me guardando antes da lua de mel. Véi, se para você a lua de mel é mais importante do que a sua vida eterna com Cristo, então você não é salvo. Pastor, mas eu nasci no meio batista, meu Deus, batizei, eu já entreguei minha vida para Cristo, eu fiz de tudo, você está dizendo que eu não sou salvo? Se você não tem certeza da sua salvação, sim. E certeza da salvação é ausência de medo, é certeza de que você estaria com Ele, estaria melhor em qualquer momento. Ou você acha que o apóstolo Paulo estava endemoniado quando ele falou, o morrer para mim é lucro? Ele falou, viver é ganho, mas o morrer é lucro. O que Paulo queria dizer com isso? Não, pastor, Paulo era maluco. Não, velho, Paulo tinha certeza. Paulo é o cara que ele vira e fala assim, conheço um homem que, 14 anos, ele foi no céu e ele viu coisas que eu não posso contar para vocês, mas... O apóstolo Paulo era esse cara que foi no céu, que viu o céu, que tem certeza do que é o céu. E agora ele fala, velho, se eu morrer, é lucro, brother. Não, mas e aí e tal? Não, qualquer coisa. Pensa na melhor coisa. O que é a melhor coisa aqui na terra? Sua família, seu pai, sua mãe, seu filho, o amor da sua vida. O que é a melhor coisa da terra para você? Cheeseburger, pizza, o seu time de futebol, o cantor que você gosta. O que é a melhor coisa para você aqui na terra? Nada se compara com a eternidade, com o céu. Nada. Então, se você não tiver essa visão de eternidade, você nunca vai estar preparado para chegar lá. Você não tem a sua salvação. Percebe por que eu falei lá no início que essa mensagem ia fazer a gente pensar coisas que a gente ainda não tinha pensado? Cara, nós pertencemos a uma geração que se acostumou a estar na igreja. Nós pertencemos a uma geração que repete as coisas que nós aprendemos, mas nós ainda não estamos sentindo o que nós estamos falando. Não, pastor, mas teve um dia que eu orei, eu chorei, eu senti a presença de Deus. Mas você ainda não entendeu o que eu estou dizendo. Não estou falando de momentos na presença de Deus. Eu estou falando de estar mergulhado na presença de Deus. É totalmente diferente. Quando você mergulha na presença de Deus, é algo indescritível. Gera uma transformação no seu coração, gera uma transformação na sua mente. Você pensa e sente de forma diferente. Então tudo é mais bonito, tudo é mais belo. Só que a gente cresceu, né, velho? Deixamos de acreditar nessas coisas. Agora a gente não é mais bobo, pastor. Nossa, agora eu amadureci. Agora eu estou pronto para o mundo. Agora, pastor, eu consigo cuidar de mim mesmo. É louco isso, porque nós somos criados para nos tornarmos independentes. A gente cria os nossos filhos para eles serem capazes de resolver as coisas sozinhos. A gente quer que os nossos filhos sejam capazes de se cuidarem, de tomarem conta de si mesmo de forma autônoma. A gente quer ficar despreocupado.
Então a gente prepara eles para o mundo. Só que a verdade é que isso, de uma forma também subconsciente, faz a gente se achar demais, se achar muito independente. O cara vai morar sozinho, o cara começou a trabalhar, começa a ganhar uma prata, aí vai, alugou uma casinha, de repente compra um carro, o cara já começa a se achar, ele começa a se achar independente demais, não dependo de ninguém. Aí começa aquelas frases: ninguém paga minhas contas, você não tem nada a ver com a minha vida. E aí a gente começa a fazer até versões gospel que não fazem sentido do toma conta da sua vida. Eu sei que a galera gosta, pode rir com a música, não tem problema, mas não aceite isso como uma verdade, porque a minha vida não é mais minha, porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus fala assim: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. É com você. O papo tem que ser reto, velho, porque senão a gente fica teorizando muito. E nesse papo reto, é simples assim: ou você se entrega e recebe Cristo, ou então você vai continuar do jeito que você está, cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de incerteza, cheio de infelicidade. E nada vai mudar, porque o ser humano não consegue sozinho encontrar felicidade. Eu posso te dar certeza disso, porque eu tentei tudo o que você puder imaginar, tudo, e eu não consegui. Eu conheço pessoas todos os dias que vêm se aconselhar e que falam que tentaram as coisas mais absurdas do mundo e elas não conseguiram. Só existe uma maneira: receber e crer. Se você recebeu, beleza, você preparou o terreno. Jesus, vem na minha vida. Aí Jesus chega, imagina que você recebeu uma visita dele na sua casa, você preparou o lugar, ele sentou, você está junto, só que agora ele vira e fala assim: tá, e aí, você acredita agora de verdade? Aí você fala: claro que eu acredito, Jesus. Só que se isso for da boca para fora, então a obra não está completa. Na Bíblia tem um cara chamado Pedro, que Jesus falou para ele que, cara, vou morrer e tal, e ele falou: não, Jesus, tu não vai morrer não, se depender de mim, não. Aí Jesus falou: não, Pedro, vai ter perseguição e tal. Ele falou: Jesus, pois por ti eu darei a minha vida, se preciso for, eu morro por ti. Pedro falou isso, e Jesus falou: Pedro, deixa de ser bobo, velho. Você vai me negar, cara. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: não, vou negar não. Daqui a pouco Pedro lá estava Pedro negando Jesus. Sabe por quê? Porque ele não creu em tudo que Jesus tinha falado até aquele momento. Pedro ainda não tinha crido com todo o coração. Ele gostava da ideia de estar perto de Jesus, ele tinha uma noção de quem era Cristo, mas ele ainda não tinha desenvolvido um relacionamento profundo. Ele ainda não era plenamente habitado pelo Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Tem muitas pessoas dentro da igreja assim. Pessoas que acham legal estar com Jesus, acreditam de uma forma limitada, mas quando o texto fala crer, o texto está falando crer sob qualquer circunstância. Seja honesto. Se alguém botasse uma arma na sua cabeça agora e falasse assim: você realmente crê em Jesus? Se você disser que crê, eu vou te matar. Será que você ia dizer: não, eu creio? Você ia... Ou você ia começar a arrumar aquelas desculpas mais esfarrapadas: não, pastor, eu disse que eu não cria, mas porque eu entendo assim, como eu sou o líder do discipulado, se eu morresse naquela hora, ia atrapalhar, e quem ia liderar o discipulado? Será que a gente ainda tem essas desculpas? O que você faria se alguém colocasse uma arma na sua cabeça agora? Se você estivesse pronto para a vergonha pública, todo mundo começasse a rir de você porque você é crente, faculdade, colégio, trabalho, qualquer situação: caraca, bigode, mó idiota, tu acredita em Jesus? Caraca, burrão, velho. Cara, tu não sabe que Jesus, isso é lenda, ô idiota. Aqui, ó, tá tudo escrito aqui, os cientistas já descobriu tudo. Pô, mas tu é burro pra caramba. Mas tu tem cara de pra acreditar em Deus. Numa situação dessa, o que você faz? Você pega e fala assim: não. Ou você consegue defender a sua fé? Você crê sob qualquer circunstância? Se você tivesse um relacionamento agora, alguém chega para você e começa a falar para você: não, é porque você não está tendo tempo para... A gente não tem tempo para a gente, que é trabalhando, estudando, e aí tem que ficar indo na igreja domingo, vamos pegar um cinema. E aí você começa a deixar o seu relacionamento com Deus
por causa de um namoro, velho. Você tem certeza mesmo? Teu relacionamento com Cristo? Faltou o dinheiro para pagar uma conta no final do mês. Acabou o teu relacionamento, você deixou de acreditar. Você acredita que Deus abriu o mar vermelho, mas você não acredita que Deus pode solucionar o teu problema. Você acredita que Deus botou cego para enxergar, mas você não acredita que Deus pode arrancar essa preguiça do teu lombo e fazer você ser produtivo na tua casa. Você não acredita. Uma vez eu estava conversando com um camarada que ele estava defendendo a pirataria. Na época ainda se vendia CD. E os CDs na época era questão de 20, 25 reais. E o CD pirata era R$1, R$2. E aí ele falou assim para mim, mas não dá para comprar, porque eu reclamei com ele porque ele comprou um CD pirata. E aí ele falou, mas não dá, pastor, porque é um absurdo, porque os caras estão roubando. Eu falei, velho, o produto é deles, o preço é deles. O Bruno conserta celular, velho. Se eu levar meu celular lá para consertar e ele falar assim, é 2.000, é besteira eu ficar para ele. Mas um novo desse é 900. Velho, ele deu o preço de 2.000, acabou, velho, é o preço dele. Se eu não quero fazer, eu falo, pô, cara, então para mim não dá, vou comprar outro. Não dá, mas é o preço dele. É burrice você querer argumentar esse tipo de coisa. Só que aí o cara vira assim, mas 20, 25 é muito caro um CD. E eu não tenho dinheiro. Ele completou a frase, e eu não tenho dinheiro. Falei assim, pô, cara, maneiro, tu acredita que Deus abriu o mar vermelho? Eu gosto sempre do mar vermelho. Claro que eu acredito, até porque o irmão, né, tinha cargo de muita importância na igreja. E aí eu falei para ele assim, tá, então você acredita que Deus abriu o mar vermelho, mas você não acredita que Deus pode te dar 20 reais para você comprar esse CD? E aí você preferiu comprar pirata e roubar direitos autorais de quem é de direito? E aí ele, até onde vai a sua fé? Até onde você realmente crê em Deus? Até onde você realmente acredita em Deus? Não, pastor, é porque eu estou orando pela minha família, já tem 10 anos. Até onde você realmente acredita em Deus? Caleb esperou 45 anos pela bênção dele. Pastor, mas aí eu vou estar velho, não vou poder curtir nada na minha família. Quer dizer então que toda a motivação da sua vida é ser feliz aqui na terra. Então a sua motivação é só isso, é só a terra. Faz o seguinte então, sai por aquelas portas e esquece Jesus Cristo. Porque se você continuar servindo a Jesus e Ele te levar na hora do arrebatamento, a terra vai ficar para trás. Mas se você ama a terra, velho, fica aí. Bom apetite para você. Eu não quero essa terra, eu quero o céu. Eu estou aqui porque eu sou peregrino. Eu estou aqui em fase de passagem, é uma transição. Deus me colocou aqui por um motivo. Ele falou para mim, eu vou te colocar lá e eu preciso que você me faça um favor. Eu vou te colocar nessa missão, pode ser? E eu falei para ele, fechou, velho, é nóis. Demorou de eu falar isso para ele? Demorou. Até eu entender que eu tinha uma missão, até eu entender que eu tinha um propósito de estar aqui, eu também quis ser o rei dessa terra. Eu também quis ser o cara mais rico, o cara mais famoso, o cara mais badalado. Eu quis tudo isso. Eu quis tudo o que todo mundo quer, fama, eu quis ser poderoso, eu quis ser rico, eu quis o que todo mundo quer. Até que eu entendi que eu tinha uma missão. E aí, no momento que eu entendi que eu tinha essa missão, eu falei, então fechou, é nóis. E aí a gente se aprofunda em Deus. E aí a gente compreende o que é ser filho de Deus. Ser filho e filho amado é aquele filho que o pai chega e fala assim, velho, você pode ir ali na padaria comprar um pão? E cara, o filho vai com o maior prazer. Sabe quando você é criança e você está chegando, o pai está chegando em casa, o pai desce do carro, o filho pequenininho, ele vem correndo ao encontro do pai, felizão, velho. E aí o pai, de repente, está cheio de coisa para carregar. E o filho, dá aqui, eu carrego. O filho quer ajudar o pai. E se o pai chegar e falar assim, vou engraxar meu sapato, eu posso engraxar? Criança, né, velho? Coração puro, amor pelo pai. Mas a gente cresce e a gente perde esse tipo de relação. O pai chega e buzina quando chegou, e você finge que não ouviu. Ele grita, fica nervoso porque ele teve um dia estressante, e você de lá dizendo, que saco, que droga, esse velho chato. E ele fala, você pode carregar isso aqui para mim? E você reclama porque você não quer carregar aquilo. E aí você vai murmurando até chegar lá dentro. E sabe, chega lá dentro, não tem alegria.
E o seu pai vai engraxar o sapato e você fala, velho, eu vou sair, mas que ele peça para me fazer alguma coisa. Quebrou-se a relação entre pai e filho. Com Deus acontece isso. Às vezes a gente se converte e existe algo lindo, fervilhando dentro do nosso coração. Mas passam-se os dias, os meses, os anos. E parece que aqui dentro, alguma coisa é quebrada. E aí aquela alegria de atender e de fazer tudo por Deus se perde. Sabe quando você tinha alegria de buscar um copo d'água e colocar aqui? Passa o tempo, a galera começa a falar, lá, querendo aparecer, querendo puxar o saco do pastor. Com perdão da palavra. E aí, essa pessoa começa a falar, é mesmo, né, velho? Ah, cara, ficar levando água para ele. Não. Por que ele não vai lá e pega antes de começar? E aí a pessoa começa a parar de fazer pequenas coisas. Coisas que faziam Deus sorrir. Porque eu acredito nisso, um Deus que olha pra gente fazendo essas coisas e sorri. Aquele copo que estava no chão que antes você pegava, o chiclete que você tirava e desgrudava, você falava, é a casa do Senhor, eu preciso ter zelo por ela. Agora você olha e fala, o zelador recebe para isso. Você se torna uma pessoa tão fria, tão amarga. Você não consegue mais fazer as coisas por amor, por paixão. Você não tem mais o entendimento de qual é o teu ministério. Tudo mudou, porque você deixou de ser criança. E quando você deixou de ser criança, você deixou de ter a referência entre pai e filho. Será que você, nessa noite, consegue entender o que Deus está falando no teu coração e o que você precisa mudar? Será que nessa noite você consegue entender que não depende da pessoa que está do seu lado e não importa quem está do seu lado, mas importa o que você vai fazer para quem está acima de você, porque quer morar dentro do teu coração? Aonde a sua vida de pecado está te levando? Quando eu digo pecado, velho, eu estou falando de todos os pecados. Todos. Porque tem gente que acha que vida de pecado é só quem está lá fora, bebendo, tal, se drogando e farra. Mas às vezes a pessoa está mentindo. Às vezes a pessoa está aqui dentro da igreja e a pessoa não interage, não tem uma missão a cumprir. A pessoa, tudo que ela faz é sentar e levantar num banco. E aí o Espírito Santo fala, mas eu quero te usar, velho. Eu quero usar a sua vida. E a Bíblia fala, aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. Se você sabe o que tem que fazer, se você sabe o bem que é necessário fazer e não faz, você está em pecado. Então, se você vê alguém precisando de ajuda, se você vê alguém precisando do amor de Deus e você não compartilha, você está em pecado. Se você entra dentro de um ônibus, velho, e tem alguém ali precisando do amor de Deus, o Espírito Santo fala contigo, você não faz, você está em pecado, sabia disso? Porque você sabe o bem que você tinha que fazer, mas você não fez. Ah, pastor, mas isso não é o meu chamado. Ah, é porque Deus me chamou para outras coisas. Eu sou assim de ficar nos bastidores, sabe? Lá no céu não tem bastidores. Quando Jesus Cristo diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, é porque Ele projetou você para brilhar. Não brilhar como o mundo ensina, que para o mundo brilhar é ter fama, é ser o melhor. Jesus Cristo te chamou para brilhar em meio a trevas, para ser um farol no meio da escuridão. Quando um navio está perdido em alto mar de noite, ele pode se colidir contra as rochas, ele pode se espatifar todo. Ele vê um farol e ele fala, está ali a minha salvação. E ele consegue chegar a um porto seguro. Foi para isso que você foi chamado, para brilhar em meio às trevas. Você é filho de Deus. Ou pelo menos deveria ser. E se você ainda está se orgulhando de dizer que é cria, não está na hora ainda de eu ser filho de Deus, não. Eu ainda tenho muito para curtir. Deixa passar o tempo, deixa passar a vida. Eu não quero assumir um compromisso com Deus, porque assim, eu vou no domingo na igreja, para mim tá bom. Eu estou até entregando o dízimo agora, tá bom. Se para você tudo que é relacionar-se com Deus se limita a isso, então você realmente não é um filho de Deus. O filho sente o coração do pai, porque o filho está tão perto do pai, que ele consegue sentir a pulsação do coração do pai.
Será que você consegue saber qual é a frequência que o coração de Deus está batendo agora? Se entrar alguém por aquelas portas precisando de ajuda, você consegue entender qual é a frequência do batimento do coração de Deus? Sabe quando você vê alguém que você está apaixonado por aquela pessoa? Seu coração não bate mais rápido. Acontece assim com o coração de Deus. Quando Ele olha para alguém, Ele fala: eu quero essa pessoa para mim. Essa pessoa é muito importante. Eu criei essa pessoa. Velho, eu fico imaginando, e aí você imagina do jeito que você quiser, mas eu imagino o meu Deus olhando para mim, caminhando pelas ruas, Ele falando: caraca, velho, é ele. Eu amo esse cara demais, esse cara é meu filho. Eu preciso fazer de tudo para atrair ele para perto de mim. E eu consigo imaginar o coração de Deus vibrando numa frequência extraordinária. E eu consigo imaginar o coração da minha mãe pulsando na mesma frequência do coração de Deus. E ela entendendo o que Deus queria na minha vida. E orando por mim, orando por mim, orando por mim, orando por mim. Até que um dia, aceita ir à igreja, eu e a Priscila. E eu volto para Jesus naquele dia. Naquele dia a Priscila aceita Jesus. E as coisas passam a ser diferentes. Será que você consegue entender a frequência do batimento do coração de Deus? Será que você conhece o calor, a temperatura de Deus? Qual é a temperatura de Deus? Talvez você conheça a temperatura do seu crush, você conhece a temperatura do seu amigo, você conhece a temperatura de várias outras pessoas, você conhece a temperatura do seu cachorro, mas a temperatura de Deus, aqueles momentos íntimos que você fala: velho, eu estou me sentindo aqui no colo do Senhor. Cara, tem dia que é difícil, velho. E aí você tira um momento com Deus e você sente, cara, literalmente, Ele te abraçando, Ele te envolvendo, e você fala: cara, eu não tenho medo de mais nada. Pode acontecer o que for no dia de hoje. Será que você consegue saber o que é a vibração do seu corpo quando a voz do Senhor fala contigo? Quando a voz de Deus fala, todas as nossas moléculas respondem a Deus. Você consegue entender o que é isso? Como filho, você está perto de Deus a esse ponto? Ou você é só cria? Talvez você queira continuar dizendo que é cria. Cria do GE, cria da PIB, cria do CDR, cria do Viradão, cria de um luau que nós fizemos. Talvez você queira dizer que você é cria do Encontro das Meninas, você é cria do Café e Oração, você pode ser cria do Nada Além do Sangue. Cara, é tanta coisa que a gente faz, velho, que eu nem vou lembrar de tudo, já esqueci um monte de coisa. Você pode continuar se achando cria de tudo isso, ou você pode olhar agora e falar: velho, eu quero ser filho de Deus. Está na hora de eu entender a minha responsabilidade como filho. Está na hora de, quando Deus, que é o meu pai, chegar no carro buzinando, está na hora de eu sair em direção a Ele e dizer: eu estou aqui, papai. Ainda bem que o Senhor chegou, eu estava com saudade do Senhor. Está na hora de você correr no colo dele, grudar no pescoço dele, encher ele de beijo e falar: o Senhor é lindo. Fica de pé nessa hora, por favor. Feche seus olhos. Você já recebeu Jesus no seu coração? Começa a pensar nisso. Além de receber no seu coração, você realmente crê nele? Quem recebe e crê se torna filho. Ele podia ter pedido tantas coisas difíceis para a gente, mas Ele falou: me recebe, acredita em mim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento.